Fala galera, professora Tami aqui em mais um vídeo de tópicos de química para o nosso canal. E nesse momento, né, eu vou fazer aquilo que é de praxe, pedir para você se inscrever aí no nosso canal para dar essa força, curtir, comentar, compartilhar com outros estudantes, para que outros alunos possam ter acesso a essa informação e aprender química de um jeito mais simples, certo? Galera, vou trabalhar com vocês hoje aqui um assunto bem pontual, beleza? Que assunto é esse, Tami? O assunto chamado reconhecimento de funções orgânicas. Vocês vão perceber que eu vou te ensinar 13 principais funções de um jeito bem simples, que vai ajudar você a ganhar tempo em determinadas questões, certo? Então vamos lá. Vou fechar aqui essa folha para a gente começar. Então o que a gente vai trabalhar hoje aqui, Tami? A gente vai trabalhar o reconhecimento das funções orgânicas. Como eu falei para vocês, claro, eu não vou falar de todas as funções nesse vídeo, certo, pessoal? Mas eu vou falar das principais e das que mais caem pra gente, beleza? Vou dar um destaque aqui, tá? Para você sempre ficar antenado na importância dessas funções, porque são as mais cobradas aí nas provas de vestibulares e também de alguns concursos que a gente tem e, consequentemente, tá, galera? O Enem, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tami, quais são as 13 funções que tu tá dizendo para mim que a gente vai trabalhar? Olha, pessoal, essas 13 funções, de uma forma geral, vai começar pela base de todas, que são, no caso, os hidrocarbonetos, certo? Nós também vamos ter, por exemplo, uma função chamada de cetona. Nós vamos ter também uma outra função chamada de aldeído. E nós vamos ter também uma outra função, tá, gente? Chamada de ácido carboxílico, pessoal. Ácido carboxílico. Aqui eu já tenho 4. Também vou trabalhar com funções que a gente chama de haletos orgânicos. Vamos trabalhar também com a função que a gente chama de éster. Também vamos trabalhar com a função, tá, gente? Que a gente chama de éter, certo? Também vou trabalhar com a função nitrogenada, que a gente conhece como amina. E aí vem também a amida. Vem também o que a gente chama de nitro composto, certo? E aí nós temos o álcool. Nós também vamos ter o fenol. E também vamos ter o que a gente chama de fenol. Ou melhor, álcool, fenol e enol. Certo? Bora ver se dá 13, Tami. Vamos lá. 13 funções. Deixa eu ver. Nós temos aqui os hidrocarbonetos, a cetona, o aldeído, o ácido carboxílico, os haletos orgânicos, os ésteres, os éteres, que são diferentes, tá, gente? O grupo amina, então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O grupo amida, o nitro composto, os álcools, fenóis e enóis. Como eu falei para vocês, 13 funções orgânicas que eu vou dividir, galera. Eu vou dividir essas 13 funções, certo? Em 3 grupos distintos, 3 grupos diferentes, onde o nome do grupo vai ser a base para você estar reconhecendo essa função. Então, eu vou dividir essas 13 funções, tá? Em 3 grupos, beleza? Eu vou ter aqui o grupo da hidroxila,
certo? Eu vou ter também o grupo da carbonila. E eu também vou ter o grupo dos outros, certo? Então, eu tenho aqui basicamente, tá, pessoal? 3 grupos que vão, no caso, comportar essas 3 funções, tá? Hidroxila, carbonila e os outros, beleza? Tami, falando agora do grupo número 1, que é o grupo da hidroxila. Então, eu vou colocar aqui, certo? O nosso primeiro grupo, que é o grupo da hidroxila. Tami, como é que eu vou identificar um grupo a partir do momento que ele pertence ao grupo da hidroxila? Tu vais analisar o seguinte, gente. Esse radical orgânico, essa tua cadeia carbônica, vai estar ligado a um hidróxi, que é o grupo hidróxi. Aqui onde está esse R é radical carbônico, radical orgânico, que a gente chama de radical carbono, tá? Então, galera, para começar aqui o nosso estudo, a gente vai usar o grupo da hidroxila, o nosso primeiro grupo. Esse grupo da hidroxila tem uma característica importante. Você vai ter um radical ligado à hidroxila. E dependendo desse tipo de radical, gente, nós vamos ter 3 funções distintas, nós vamos ter 3 funções diferentes. Nós vamos ter, galera, a função chamada de álcool, certo? Nós também vamos ter a função chamada de enol, certo? E nós vamos ter também a função chamada de fenol. Então, nós vamos ter álcool, fenol e enol. No grupo da hidroxila, que são apenas essas 3 funções que comandam a parada para a gente. Nós vamos ter a função álcool, nós vamos ter a função enol e nós vamos ter a função fenol. Todas elas vão ter, no caso aqui, turma, hidroxila, certo? Então, como é que eu vou observar, no caso, Tami, a diferença entre o álcool, enol e o fenol? No tipo de carbono que ele está ligado com a hidroxila. Gente, para que eu tenha um composto que seja chamado de álcool, eu preciso apresentar, certo, gente? Essa hidroxila ligada a um carbono saturado, um carbono que só faz ligação do tipo simples. Então, para que eu tenha, gente, certo? Um álcool, eu preciso ter a hidroxila ligada a um carbono saturado, tá? Para eu ter uma função que a gente chama de enol, eu vou ter que ter aqui, ó, CH3, vou até tirar o 3, vou deixar CH2, CHOH. Observem que agora, gente, a hidroxila, ela vai estar ligada num carbono que tem uma dupla ligação, certo? Então, aqui ele já não é mais insaturado, beleza? Em termos gerais. Porém, o carbono da hidroxila, ele é sp2 e tem uma ligação simples. Nesse caso, você vai ter um enol, porque ele faz ligação simples. E para que a gente tenha um fenol, certo? Para que a gente tenha um fenol, a gente precisa ter a hidroxila ligada diretamente ao anel aromático, certo? Ligada diretamente ao anel aromático. Então, esse é o nosso grupo da hidroxila, que tem apenas 3 funções. Repete comigo: álcool, enol e fenol. Álcool é a hidroxila ligada a carbono saturado. Enol, hidroxila ligada a carbono insaturado. E fenol, hidroxila ligada a carbono do tipo aromático. Para ser aromático tem que ter esse círculo ou as 3 duplas alternadas aqui, certo? E a hidroxila tem que estar ligada neles. Ok?
Nesse caso aqui, você vai ter agora o grupo da carbonila. O grupo da carbonila, vocês vão observar que ele é um grupo que ele comporta mais funções, certo? Aqui, por exemplo, eu vou ter a função que a gente chamou a atenção no início, chamada de cetona, certo? Então, a carbonila, ela é justamente a dupla entre carbonos e o restante das ligações são completadas com outro átomo de carbono. Então, essa é a estrutura, por exemplo, tá, gente, de um composto que é chamado de cetona, certo? Para você ter uma ideia, não existe cetona de um carbono de 2, só pode existir cetona de 3, porque para ser cetona, a carbonila tem que estar só e tem que estar entre carbonos, no caso de uma cetona. Beleza? Vamos lá. Próxima função, gente, também é uma função que pertence ao grupo da carbonila, porém é uma função que eu vou chamar de função eu vou chamar aqui, ó, o aldeído. Certo? E como é que eu vou fazer isso, Tami? Gente, o aldeído, ele nada mais é do que a carbonila entre carbonos ligada a um hidrogênio. Então, esse grupo aqui é o grupo que a gente chama de grupo aldóxico, certo? Para ser um aldeído, eu preciso ter a carbonila mais o hidrogênio na ponta das cadeias. Então, vou colocar aqui como exemplo. Pronto. Aqui eu também tenho um grupo aldóxico, certo? Bom, agora vamos para o próximo. Esse próximo também é a mesma linha de raciocínio. Aqui as nossas funções, gente, ainda no grupo da carbonila, a gente vai falar agora, por exemplo, tá? Dos ácidos carboxílicos. Isso mesmo, do grupo carboxy. Eu tenho cetona, carbonila, aldeído, aldoxila, ácido carboxílico, carboxila, tá? Todos pertencem ao grupo da carbonila. E qual vai ser a diferença, Tami? Gente, a diferença vai ser que para você ter um ácido carboxílico, você vai precisar ter a carbonila ligada a uma hidroxila. Ou melhor, você vai precisar, deixa eu fazer bem bonito aqui para vocês, certo? Você vai precisar ter um carbono, né? Que a gente vai ter a carbonila. E nesse carbono aqui, você vai ter também a hidroxila, diferente lá do aldeído, em que você só tem, no caso, o hidrogênio, certo? Então,
Então, aqui é a função conhecida como ácido carboxílico. Beleza? Onde você vai ter a cadeia carbônica, certo? Conectada a um carbono que tem uma carbonila ligado com uma o quê? Hidroxila. Detalhe, gente, não existe aldeído e nem ácido carboxílico no meio de uma cadeia carbônica. Eles só ficam nas extremidades da cadeia, certo? Então, ácido carboxílico apresenta a carbonila, tá aqui a carbonila, ó, carbono dupla, oxigênio, mais hidroxila nas extremidades, tá certo? Eu posso ter até 2 grupos carboxis numa cadeia, pode tranquilamente ocorrer isso, beleza? Tami, outra função, certo? Que também vai apresentar a carbonila. Gente, outra função também que vai apresentar a carbonila são os ésteres. E os ésteres, gente, eles são compostos que são obtidos através de uma reação específica, né, chamada de esterificação. Então, os ésteres são aqueles compostos orgânicos muito utilizados como corantes, flavorizantes, doces, coisas desse tipo, certo? Então, tem aqui os ésteres, certo? Vou dar uma destacada aqui para ficar bacana para você. E por que ele pertence ao grupo da carbonila, né? Porque eu tenho um radical orgânico, né? Uma cadeia carbônica, a carbonila, bem aqui o oxigênio, certo? E um outro radical orgânico. Então, no caso dos ésteres, ele tem a carbonila mais o oxigênio no meio da cadeia, certo? Então, você teria aqui, por exemplo, CH3, C dupla O, CH3. Então, aqui, por exemplo, gente, esse cara seria o éster que a gente conhece como etanoato de etila, ou melhor, metila, porque só é um carbono. Etanoato de metila. Et, tá, turma? Porque são 2 carbonos aqui antes da carbonila e metila porque é só um carbono depois da carbonila. Então, a gente falou aqui, olha só, de ésteres, ácido carboxílico, aldeído e falamos de cetona, certo? Tá faltando apenas mais uma função para a gente fechar aqui esse esquema das 13 funções e também fechar, no caso, o grupo da carbonila. Então, gente, tá faltando apenas uma função para a gente fechar o grupo da carbonila. O nome dessa função, gente, que a gente vai colocar aqui é a função que a gente vai chamar de amida. Cuidado para não confundir, viu, galera? Amina com amida. A diferença da amina para amida é justamente a presença de quem? Da carbonila, pessoal. Justamente isso. Então, bem aqui, por exemplo, tá, galera? A amida, ela vai apresentar o grupo amina, certo? O grupo NH, certo? E continuando aqui, galera, ainda no grupo da carbonila, eu tenho a função amida. Isso mesmo, gente. Uma função que tem a palavra amina e amida, você já tem que ficar ligado que ela não é apenas oxigenada, que ela vai ter a presença do grupo amina, ou seja, que ela vai ter a presença do nitrogênio, certo? Mas a diferença exatamente da amida para amina é a presença da carbonila. Então, para você reconhecer isso numa estrutura, você vai ter o radical orgânico ligado a um carbono, que apresenta a carbonila, no caso. E essa carbonila vai estar ligada ao grupo amina. Então, eu poderia ter, por exemplo, uma amida como essa, que eu chamaria de amida primária. Eu poderia ter
uma situação como essa aqui, galera, onde eu teria uma amida secundária. Tá aqui, ó, a carbonila mais o grupo amina entre carbonos, certo? E eu também poderia ter, certo, pessoal, a carbonila ligada ao grupo amina, só que esse grupo amina é, no caso, uma amina terciária, certo? Então, observa que aqui o N, que é o grupo amina, tem 3 ligantes, ok? Todas são amidas, Tami? Todas são amidas, mas eu vou ter uma amida o quê? Primária. Aqui eu vou ter o quê, gente? Uma amida secundária. E aqui eu vou ter o quê? Uma amida terciária, certo? Então, fechamos agora o grupo da carbonila. Falamos no início lá da aula, gente, do grupo da hidroxila, onde eu tenho álcool, já foi, certo? Álcool, fenol, e também falamos de quem? Do enol. O álcool, ele vai apresentar hidroxila ligada a carbono saturado. O fenol vai apresentar hidroxila ligada a carbono insaturado, com dupla ou tripla ligação. Perdão, gente. Então, pessoal, vamos recapitular aqui. Falamos do grupo da hidroxila, onde eu vou trabalhar com álcool, fenol e enol. O álcool, ele apresenta a hidroxila ligada a carbono saturado. O fenol apresenta a hidroxila ligada a anel aromático. E o enol vai apresentar, gente, a hidroxila ligada a um carbono insaturado, um carbono sp2 ou sp, ligação dupla ou tripla, certo? Beleza? Aí fomos para o grupo da carbonila, onde nós falamos da cetona, que é a carbonila entre carbonos. Falamos também da propanona, que é a menor cetona que existe, certo? Temos aqui a questão do aldeído, que é a carbonila mais o hidrogênio nas pontas da cadeia. Falamos também do ácido carboxílico, que é a carbonila mais a hidroxila, também nas pontas da cadeia. E falamos dos ésteres, que é, no caso, a carbonila mais o oxigênio entre carbonos, né? Então, tá aqui, ó. Já trabalhamos esses pontos aqui importantes para você, certo? E vamos falar agora do grupo dos outros. Eras também, grupo dos outros? Sim, esse grupo, gente, eu chamei de grupo dos outros, porque eles não têm como prioridade nem a carbonila, nem a hidroxila. É nesse grupo aqui, por exemplo, viu, gente, que eu vou trabalhar os hidrocarbonetos. Gente, os hidrocarbonetos são aqueles grupos orgânicos que só contêm carbono e hidrogênio, tá, pessoal? E o que é importante você ficar atento com relação a isso, tá, gente? São os tipos de hidrocarbonetos que eu posso ter. Eu posso ter um alcano, que apresenta a ligação simples entre carbonos, com fórmula geral CnH2n mais 2, certo? Eu posso ter um alceno, que apresenta uma dupla ligação entre carbonos, onde a fórmula geral é CnH2n menos 2. Ou melhor, CnH2n. Então, eu posso ter também o alceno, onde eu tenho uma ligação dupla entre carbonos, cuja fórmula geral é CnH2n. Também posso ter um alcino, que é uma tripla ligação entre carbonos, fórmula geral CnH2n menos 2, sendo que N é o número de carbonos, certo? Então, eu posso ter, do caso dos hidrocarbonetos, alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, alcadiínos, ciclanos,
ciclenos, ciclinos e por aí vai. Certo? Então, aqui a fórmula geral, ó. Dos alcanos, dos alcenos e dos alcinos, tá? Pra gente não se prolongar muito. Lembra que se só tiver carbono e hidrogênio, são hidrocarbonetos no caso, tá? Além dos hidrocarbonetos, eu posso ter aqui o que a gente vai chamar de haletos orgânicos. Gente, aqui, ó, eu posso ter o que a gente chama de haletos orgânicos. E nesse caso, tá, galerinha? Nesse caso, dos haletos orgânicos, é importante você lembrar da família 7A, ou grupo 17 da tabela periódica, ou família dos halogênios. Também porque é importante eu lembrar disso, porque, gente, quando eu falar do halogênio, você tem que lembrar que é o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e o astato, certo? Lembrando que nas questões é mais comum você encontrar o cloro, o bromo e o iodo. Dificilmente vem o flúor e o astato, certo? Então, mas por que halogênio e ele é chamado... Porque halogênio, né, gente, ele é chamado de haleto orgânico. Porque justamente, pessoal, ele vai estar conectado a um radical orgânico. Então, você teria isso aqui basicamente, ó. CH3, CH, BR, CH3, por exemplo. Então, aqui seria um exemplo de um haleto orgânico. Certo? Aqui também, ó. Olha aqui o cloro. Tá feio, hein? Cloro. E aqui eu vou colocar o CH3. Então, nos dois casos eu tenho o halogênio, certo? Ligado a um radical orgânico. Aqui seria o bromo e aqui seria o cloro. Outra função também que eu posso ter, gente, dentro desse grupo dos outros, é a função parecida com o éster, que a gente chama de éter. Olha, o éter, ele é o oxigênio entre carbonos. É o oxigênio entre carbonos, diferente do éster. O éster é carbonila mais oxigênio entre carbonos. O éter é só o oxigênio, viu, pessoal? Então, aqui, por exemplo, você pode ter o metóxi, metano. Você pode ter o metóxi, etano. Certo? E você também poderia ter o etoxi, etano. Ou até mesmo também o etoxi, metano. Certo? 3 exemplos aqui, ó, sobre éter que você pode estar utilizando aí para estar fixando a sua fórmula e até mesmo a sua estrutura orgânica, tá bom? Então, falamos de hidrocarboneto, haleto, éster. Agora, nós vamos falar, por exemplo, tá? Do grupo amina. Então, o grupo que a gente vai chamar de grupo amina, ele é um grupo, tá, gente? Que vai apresentar, no caso, certo? O nitrogênio, ou como amina primária, ou como amina secundária,
ou até mesmo, tá, gente? Uma amina, só que uma amina o quê? Terciária, aqui eu já coloquei, diz que um carbono, olha, que doideira, né? O costume é o N também. E aqui eu vou colocar o R de radical, beleza? Aqui o N e ali o R de radical, tá bom? Então, eu vou ter aqui, galera, bem tranquilo, uma amina primária. Eu vou ter aqui, gente, uma amina secundária. E eu vou ter aqui uma amina terciária. Observem que eu tenho esse grupo amina ligado a um carbono primário. Aqui eu tenho esse grupo amina ligado a 2 carbonos primários, ou seja, ele em si é secundário. Aqui eu já tenho até pior, porque eu tenho o grupo amina ligado a 3 carbonos. Então, ele é terciário, certo? Esse é o grupo amina. Outra função para a gente fechar essa parte, tá, pessoal? É a função que a gente vai chamar de nitrocomposto, gente. Isso mesmo. Os nitrocompostos, viu, pessoal? São compostos que são muito usados em fogos, como o TNT, explosões em queimas, certo? Então, aqui no nitrocomposto, eu vou ter o radical NO2, certo? E eu poderia também ter uma estrutura como essa, certo? Então, aonde aparecer esse NO2 é porque eu tenho o que, galera? Eu tenho um nitrocomposto. Então, bora lá, bora ver se a gente fechou as 13 funções aqui nesse intervalo de tempo que a gente está estudando, tá? Eu já falei de cetona, aldeído, ácido carboxílico, éster, álcool, fenol, enol, certo? Falei também da amida, ok? Falei da amina, falei do éter, falei dos hidrocarbonetos para vocês e tá pronto o nosso esquema de reconhecimento de funções. Eu tenho 13 funções divididas em 3 grupos, certo? E isso vai me ajudar bastante aí a ganhar tempo e ser mais assertivo nas provas. Beleza, gente? Então tá aqui no caso a força que eu queria dar para vocês. E é isso aí, galera. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aí no nosso canal e até o próximo vídeo de Química. Nos acompanhe aí nas redes sociais. Beleza? Tamo junto. Valeu!